Você já se perguntou como as diferentes tradições religiosas veem a homossexualidade? Neste vídeo, vamos explorar as perspectivas de várias religiões sobre um tema que desafia preconceitos e promove diálogos essenciais. Entenda como comunidades de fé estão encontrando maneiras de construir pontes com a comunidade LGBTQ+, e descubra os benefícios de abraçar o respeito e a tolerância. Essa jornada de entendimento promete ampliar sua visão sobre espiritualidade e diversidade sexual. Não importa se você é um estudioso de teologia, alguém interessado em espiritualidade, ou apenas busca compreender diferentes culturas, este vídeo é para você. Junte-se a nós enquanto desmistificamos equívocos e celebramos a inclusão. Se você quer fazer parte dessa conversa enriquecedora, curta nosso vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos que promovem um mundo mais unido e compreensivo. Neste primeiro capítulo, embarcamos em uma exploração profunda e multifacetada das diversas visões religiosas sobre a homossexualidade. Esta análise cuidadosa contempla tanto as abordagens tradicionais quanto as contemporâneas, reconhecendo que a interpretação dos textos sagrados frequentemente serve como ponto de partida crucial para compreender as posições religiosas no que tange à sexualidade. No entanto, as maneiras com que essas doutrinas são aplicadas e entendidas apresentam uma vasta amplitude de variações, proporcionando um cenário complexo onde a rigidez e a atualização das interpretações jogam um papel fundamental. No contexto do cristianismo, observa-se uma dicotomia entre tradições conservadoras e ondas progressistas emergentes. As correntes mais conservadoras tendem a seguir uma interpretação literal das Escrituras, o que muitas vezes resulta no afastamento de indivíduos que não se alinham com essa matriz doutrinária excludente. Entretanto, em contrapartida, há denotações progressistas que buscam reinterpretar os textos sagrados com uma lente mais inclusiva. Estas perspectivas mais abertas esforçam-se por amalgamar a fé com a aceitação, reconhecendo a dignidade e a espiritualidade nas experiências de todos os fiéis, independentemente da orientação sexual. De forma similar, no seio do islamismo, as práticas e crenças estão profundamente entrelaçadas com tradições culturais regionais, o que complica ainda mais uma compreensão harmonizada sobre a homossexualidade. O islamismo vivencia uma diversidade cultural extraordinária, onde algumas correntes mantêm uma visão restritiva, enquanto outras se mostram de alguma forma mais acolhedoras. Este panorama culturalmente rico oferece exemplos notáveis de embates e consensos dinâmicos dentro da fé islâmica. O judaísmo, por outro lado, oferece um estudo fascinante de evolução doutrinária. A evolução, particularmente em suas alas reformistas e conservadoras, busca ativamente adaptar os ensinamentos tradicionais a um contexto social moderno, promovendo uma aceitação cada vez mais genuína e inclusiva. As mudanças dentro dessas denominações servem como evidências poderosas de como a tradição e a mudança podem coexistir de maneira frutífera. Por outro lado, o hinduísmo apresenta uma abordagem singular, onde a diversidade de gênero e sexualidade tem um reconhecimento intrínseco nas histórias e mitologias antigas. Estes textos e tradições não apenas reconhecem, mas muitas vezes celebram a diversidade de experiências humanas, oferecendo uma fonte de aceitação e espiritualidade para muitos. Este reconhecimento é refletido em várias histórias mitológicas, que relatam a mudança de gênero, as relações homoafetivas e a fluidez sexual com uma abordagem acolhedora e espiritualizada. Em última análise, ao concluir este capítulo, torna-se evidente a vasta variação das visões religiosas quanto à homossexualidade. Essas variações fornecem tanto barreiras intransigentes quanto soluções inovadoras, revelando uma dualidade que cria um terreno fértil para evolução e modificação contínua. Essa riqueza de perspectivas prepara o cenário para o próximo tópico, onde exploraremos de maneira mais aprofundada o impacto social e espiritual dessas doutrinas e suas reverberações nas comunidades ao redor do mundo. Ao longo da história, as doutrinas religiosas têm desempenhado um papel fundamental não apenas na vida espiritual dos indivíduos, mas também na formação e estruturação do tecido social. Ao se transformarem em guias inflexíveis, esses preceitos por vezes causam divisões profundas dentro da sociedade.
Um dos grupos mais afetados por essa divisão são os indivíduos LGBTQ+, que frequentemente se encontram marginalizados e rejeitados devido a essa inflexibilidade. Esta exclusão sistemática não apenas ameaça a coesão social, mas impõe um sofrimento espiritual significativo àqueles que tentam harmonizar sua vivência de fé com sua identidade pessoal. Essa problemática ilustra a disparidade entre as convicções religiosas e a aceitação individual, um dilema presente em inúmeras formas ao longo da história. Exemplos históricos mostram situações em que visões religiosas dominantes moldaram políticas públicas de maneira a perpetuar atitudes de rejeição e discriminação. Apesar disso, hoje vemos sinais encorajadores de transformação e esperança. A história também é rica em relatos de pessoas resilientes que, através de suas lutas e iniciativas, conseguiram reimaginar caminhos para a aceitação e promover uma coexistência harmônica entre identidade sexual e espiritualidade. Esses pioneiros trouxeram à luz a importância de incluir e flexibilizar as doutrinas religiosas. Para entender melhor essa questão, podemos nos voltar para o contexto histórico das relações entre religiões e questões de identidade. Desde tempos imemoriais, a religião serviu tanto como um porto seguro quanto como uma fonte de conflitos. No entanto, a interface entre identidade sexual e espiritualidade frequentemente leva a um confronto interno para os fiéis LGBTQ+, que se veem pressionados entre seu desejo de pertencer às suas comunidades religiosas e a necessidade de serem verdadeiros consigo mesmos. Para ilustrar isso, podemos citar a trajetória de indivíduos como Matthew Vines, um autor e ativista que tem trabalhado para reconciliar as doutrinas cristãs tradicionais com a aceitação da comunidade LGBTQ+. Seus esforços destacam como a educação e o diálogo podem mudar percepções e abrandar as atitudes tradicionalmente rígidas. Outro exemplo relevante é o de organizações como a Metropolitan Community Church, que se dedicam há décadas a construir um espaço espiritual inclusivo, acolhendo todas as orientações sexuais e identidades de gênero. Os benefícios de promover uma integração maior entre fé e diversidade identitária são claros. Uma maior aceitação individual dentro das comunidades religiosas pode melhorar a saúde mental e espiritual dos membros LGBTQ+, além de fortalecer a coesão social ao eliminar barreiras de ódio e preconceito. Contudo, ainda existem desafios e controvérsias significativos. Um dos principais desafios é a resistência de grupos tradicionalistas dentro das próprias religiões, que interpretam literalmente textos religiosos e veem a aceitação da diversidade sexual como um desvio dos ensinamentos sagrados. A solução, no entanto, pode residir na educação contínua e no incentivo ao diálogo entre diferentes perspectivas. Acadêmicos e líderes religiosos progressistas continuam a destacar que a essência de muitas tradições religiosas é o amor e a compaixão, princípios que podem servir como ferramentas poderosas para a inclusão. Conforme essas conversas se aprofundam, testemunhamos um movimento crescente em várias instituições religiosas em direção à adaptação e à aceitação. As pontes que estão sendo construídas entre as comunidades espirituais e a comunidade LGBTQ+ são simbolizadas por uma mudança de mentalidade, uma transformação que vê a diversidade não como um desafio a ser superado, mas como uma oportunidade rica para enriquecimento espiritual e comunitário. Essa evolução convida as religiões a contribuírem para um diálogo global cada vez mais necessário sobre aceitação mútua, respeito e, acima de tudo, humanidade comum. O mundo está observando, e diante de nós abre-se um horizonte onde a espiritualidade e a identidade fluem lado a lado, cada vez mais indissociáveis e mais fortes juntas. Nos dias atuais, um dos temas mais complexos e ao mesmo tempo vitais para o avanço da sociedade é a construção de pontes entre comunidades religiosas e a população LGBTQ+. Por muito tempo, essas duas esferas têm vivido em um estado de tensão, caracterizado por uma compreensão mútua limitada. A história revela a dificuldade intrínseca que ambos os lados enfrentaram ao tentar se compreender. No entanto, emergem cada vez mais iniciativas que procuram unir essas duas comunidades de maneira construtiva e empática, abrindo caminho para um futuro mais inclusivo e harmonioso. A questão central que se apresenta é: como podemos criar uma relação de coexistência pacífica e enriquecedora entre a religião e a aceitação de identidades sexuais diversas?
Esse é um dos grandes desafios da nossa era, pois a relação histórica entre religião e questões LGBTQ+ tem sido marcada por conflitos e desentendimentos. Muitas tradições religiosas, baseadas em textos antigos e interpretações conservadoras, têm historicamente rejeitado ou marginalizado pessoas que não se encaixam nos códigos tradicionais de gênero e sexualidade. No entanto, esse cenário está mudando lentamente, à medida que algumas organizações religiosas se posicionam como líderes transformacionais no avanço dos direitos humanos e da inclusão social. Organizações religiosas progressistas estão criando programas educacionais inovadores que visam aumentar o conhecimento e a compreensão sobre a diversidade sexual entre seus líderes e seguidores. Por meio de seminários, workshops e diálogos interativos, essas iniciativas procuram não apenas promover a aceitação, mas também fomentar uma integração autêntica e profunda, respeitando a dignidade humana dentro de um contexto espiritual. Líderes religiosos que promovem essa visão inclusiva estão cada vez mais em destaque, fortalecendo suas congregações e encorajando outras denominações a adotar práticas semelhantes. Exemplos práticos dessas iniciativas podem ser encontrados em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos, algumas igrejas protestantes têm aberto suas portas para clérigos abertamente LGBTQ+, oferecendo-lhes plataformas para liderar e inspirar suas comunidades. Na Europa, países como a Suécia e a Noruega têm sido pioneiros na promoção de políticas inclusivas dentro de suas organizações religiosas. Essas igrejas não apenas acolhem membros LGBTQ+, mas também celebram casamentos entre pessoas do mesmo sexo e promovem eventos de conscientização intercomunitária. No entanto, essa trajetória de inclusão não está isenta de desafios. Muitos opositores insistem que essa mudança ameaça as tradições religiosas estabelecidas e distorce as interpretações sagradas dos textos históricos. Para superar essas barreiras, é essencial criar um espaço de diálogo efetivo onde todas as vozes possam ser ouvidas. O confronto direto raramente resulta em compreensão mútua. Portanto, o caminho a seguir envolve paciência, educação e empatia, criando, assim, um terreno fértil onde preconceitos podem ser desmantelados e novas perspectivas podem florescer. O resultado desse esforço contínuo é um enriquecimento mútuo, onde tanto comunidades religiosas quanto indivíduos LGBTQ+ adotam novas compreensões que transcendem preconceitos. Este não é apenas um exercício de unificação, mas uma transformação profunda nas raízes das tradições, integrando diversidade e celebrando a unicidade do espírito humano. Ao avançar nesta jornada de transformação, quebramos preconceitos e promovemos tolerância, nos movendo em direção a uma sociedade mais justa e equilibrada, onde a diversidade é vista como uma dádiva e não como uma ameaça. Por meio de esforços concertados e diálogos abertos, a esperança é que essas pontes cresçam e se fortaleçam, inspirando outras áreas da sociedade a seguir o exemplo. Agora, chegamos à última parte de nossa jornada, concentrando-nos na quebra de preconceitos e na promoção da tolerância. Com as comunidades religiosas e a população LGBTQ+ começando a construir pontes, a necessidade de abolir ideias preconcebidas e usar educação como ferramenta de transformação nunca foi tão urgente. O problema fundamental é a permanência de ideias errôneas enraizadas profundamente tanto nas tradições religiosas quanto na sociedade. Elas não apenas criam barreiras desnecessárias, mas também perpetuam discriminações injustas. Entretanto, há uma solução poderosa: educação e informação. Campanhas de conscientização surgem como raios de luz, preparadas para corrigir esses equívocos. Nossas soluções vêm na forma de programas educativos que desmistificam conceitos e promovem o autêntico diálogo entre diversas partes interessadas. São nesses espaços de aprendizado que descobrimos quão semelhantes somos, nutrindo assim o respeito mútuo. Líderes e educadores se tornam mais do que transmissores de conhecimento. Eles emergem como embaixadores da tolerância, desafiando normas antigas e estabelecendo uma nova ordem de aceitação. Além disso, trazer à luz histórias de inclusão inspiram movimentos de aceitação e engajamento ativo. Essas narrativas pessoais são marcos de sucesso, mostrando que é possível viver autenticamente dentro do espectro religioso, sem sacrificar a identidade individual.
A tolerância não é o destino final, mas uma jornada contínua, onde tanto a comunidade de fé quanto a LGBTQ+ podem se apoiar mutuamente, fomentando compreensão, compaixão e um mundo onde diversidade é celebrada como a verdadeira riqueza. Se apreciou este vídeo, não se esqueça de dar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino para mais conteúdos que promovem conversas enriquecedoras e construtivas.